Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, é um prazer imenso estar falando com todos vocês a respeito das coisas de Deus. Nós estamos gravando hoje o 7º vídeo a respeito da palavra versus os artifícios. Nós temos falado, inclusive você deve entrar no YouTube e você vai ver todos os vídeos que falam da palavra versus artifício. Nós falamos bastante sobre o profeta Jeremias. E hoje eu gostaria de falar a respeito do profeta Ezequiel, porque praticamente eles foram contemporâneos, viveram na mesma época. Então, quando a gente lê a vida dos profetas, a gente vai observar algo em comum. Quando Deus escolhe os profetas para que falem da sua palavra. Você pode ler isso justamente aqui no livro de Ezequiel 2. Deus fala o seguinte, olha só. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebeldes, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temais. Capítulo 2 de Ezequiel, versículo 4, 5 e 6. Quer dizer, praticamente, todo o livro de Ezequiel, Deus manda ele usar a palavra. Deus fala assim, você vai dizer a eles as minhas palavras, não as suas, as minhas palavras. Quer eles ouçam ou deixem de ouvir, você não vai ter medo deles. Eu estava pensando, hoje em dia, por que os pastores usam os artifícios? Eu já expliquei, artifícios são meios, métodos, mecanismos para atrair e enganar as pessoas, muitas vezes. Então, por que a maioria dos pastores hoje estão usando os artifícios? Porque eles têm medo das pessoas. Eles têm medo de perder o dízimo, têm medo de perder a oferta. Então, eles não podem falar de fornicação, eles não podem falar de adultério, eles não podem falar de mentira, eles não podem falar de idolatria. Eles não podem falar esses temas que são pecados, que são condenáveis diante da palavra de Deus. Quando Deus escolhe o profeta Ezequias, ele fala, olha, você não vai ter medo, você vai falar o que eu estou mandando você falar. Quer eles ouçam, quer ou não ouçam, você tem que falar. Eles têm que saber que no meio deles teve um profeta. E Ezequiel cumpriu a risca. Ezequiel cumpriu a risca. Ele sofreu por causa disso, como qualquer outro profeta, como qualquer pastor que pregue a palavra de Deus, ele vai sofrer, ele vai ser perseguido, principalmente no mundo moderno, principalmente quando a maioria das igrejas são modernas. Então aquele pastor que se atreve a pregar a palavra de Deus, falar de fornicação, porque a maioria das pessoas hoje não querem casar, querem viver juntas. Querem viver juntas, ou por pensão, ou por comunidade, ou porque se não der certo, se separa. Então a maioria das pessoas estão vivendo a fornicação dentro das igrejas. Estão vivendo em adultério, estão mentindo, estão prostituindo. Estão na idolatria, mas os pastores não podem falar sobre esses temas. Por quê? Porque as pessoas não vão querer esse tipo de pastor. As pessoas, elas vão resistir a esse pastor. Então elas não vão fazer campanha, elas não vão dar dízimo, não vão dar oferta. Então o que vai acontecer? A igreja desse pastor corre o risco de ficar vazia. Agora, na época dos profetas, eles não tinham medo de falar. Porque foi Deus quem mandou falar. E Deus fala o seguinte, aí no versículo do capítulo 3, versículo 4, diz, e disse-me, filho do homem, como se Deus se dirigia a Ezequiel, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Então,
praticamente, Deus fala diversas vezes, olha, fala as minhas palavras, assim diz o Senhor. Ezequiel, ele cumpriu a risca. Então, na época de Ezequiel, as palavras eram essas, anotei aqui: rebeldia, maldades, obstinação, julgamento, pecado, juízo, abandono. E hoje em dia, você ouve essas palavras? Quais são as palavras que os pastores hoje mais proferem? É bênçãos, sonhos, vai arrebentar, tá ligado, Deus é com a gente. Quer dizer, as palavras pecado, as palavras abominação, idolatria, mentira, fornicação, essas palavras não estão mais no vocabulário de muitos pastores. Você pode observar, da boca de muitos pastores só saem coisas bonitas, como se a Bíblia fosse bonita, como se Deus só trouxesse para a gente maravilhas. Quer dizer, não existe aflição, não existe suportar as aflições, não existe tribulações, não existe perda. Não existe. No vocabulário dessas igrejas modernas, não existe perda. Só ganho, ganho, ganho. Você vai ser rico, você vai ser rico. Ano 2017, a sua vida vai ser uma maravilha. Quer dizer, anos de 2016, eles haviam prometido. 2015, quer dizer, vem prometendo há anos e anos que a vida da pessoa na virada do ano, quer dizer, vai mudar. Vai mudar, quer dizer, e não muda. Porque é uma mentira. Porque o povo está vivendo em pecado, o povo está vivendo na imoralidade. E os pastores não podem pregar, não querem pregar, porque tem medo de perder o dinheiro, o dízimo, a oferta dessas pessoas. Então, é melhor fazer campanha, é melhor prometer, é melhor dizer que a pessoa vai realizar o sonho dela. Quer dizer, na Bíblia fala da responsabilidade pessoal. Quer dizer, a pessoa tem que ter responsabilidade dos seus atos. Não, as pessoas, elas, por exemplo, vou dar um exemplo. As pessoas se enchem de filhos e depois o governo é obrigado a fazer creche. Quer dizer, a pessoa, ela não tem responsabilidade. É o governo que tem responsabilidade. A pessoa não estuda, a pessoa não quer trabalhar, a pessoa, ela vai vender os ingressos do carnaval, ela compra adiantado. Vai vender os ingressos da Copa do Mundo, ela compra adiantado. Aí depois ela fica reclamando que não tem dinheiro para isso. Quer dizer, onde está a responsabilidade do ser humano? Então Deus, ele trata da responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade. Então você mete o filho no mundo, você tem que cuidar. Não é o governo que tem que fazer creche, não. Não é o governo, não. Não existe isso aqui nos Estados Unidos, não. Por quê? Porque você tem que ter consciência dos seus atos. Mas, infelizmente, as igrejas não pregam isso. As igrejas pregam que todo mundo tem que ser justo, que a vida tem que ser igual para todo mundo. Não, isso não existe. Não existe, basta você ler a Bíblia. Então Deus foi contra o seu próprio povo. E hoje nas igrejas tudo é o diabo. Tudo é o diabo. O diabo é que faz tudo. Quer dizer, a pessoa não tem responsabilidade dos seus atos. Ela não tem responsabilidade. Ela sofre as consequências, mas é o diabo. Então essas artimanhas, esses artifícios faz com que as pessoas elas venham dirigir os seus problemas ao diabo. E como consequência, os pastores apresentam uma saída que é Deus. Quer dizer, como se Deus fosse um entregador de pizza. Quer dizer, a pessoa não tem responsabilidade dos seus atos e Deus é obrigado a salvar aquela pessoa. Deus é obrigado a dar dinheiro para aquela pessoa. Deus é obrigado a fazer tudo para aquela pessoa. Quer dizer, eu não conheço que Bíblia que é essa, porque a Bíblia que eu tenho fala da responsabilidade pessoal. A Bíblia que eu tenho fala que Deus é contra o seu próprio povo. É a Bíblia que eu tenho, é a Bíblia que eu leio, é a Bíblia que os pastores têm também. Agora, não é conveniente pregar sobre isso. Não é conveniente, porque isso não é bonito. Isso não é bonito. Então, vamos pregar Papai Noel.
Vamos pregar Papai Noel, vamos botar o sapatinho na janela. Porque essas campanhas malucas nada mais é do que botar o sapatinho na janela, como a gente fazia quando era criança, que os nossos pais mentiam pra gente, a gente colocava o sapatinho na janela e depois a gente recebia o presente. Então essas campanhas malucas, indecentes, imorais que a gente tem visto hoje nas igrejas, nada mais é do que um disfarce do Papai Noel com o sapatinho na janela que muita gente coloca. Quer dizer, não foi assim que Deus usou os profetas. Então, esses artifícios que a gente vê nas igrejas hoje, nada mais é do que isso. Então, a Bíblia que eu leio, que você deve ler, ela fala da responsabilidade pessoal, da imoralidade, do pecado, da fornicação, da idolatria, que Deus era contra. E Deus usava os profetas para isso. Deus usou os profetas para isso, para que o povo pudesse se arrepender. E quando o povo se arrependia mediante a palavra, o povo era próspero, não fazia nenhuma campanha, não tinha nada de moral, nada de indecente, nada de artifício. O povo era próspero, o povo era protegido, o povo tinha paz automaticamente, mediante a palavra de Deus. Mas hoje em dia, infelizmente, isso já não acontece mais. Então, vamos colocar o sapatinho na janela. E você bobo, porque você segue colocando o sapatinho na janela. Aí vai chegar 2017, tudo de novo, tudo a mesma coisa. Tudo, a ladainha não muda. Olha, a sua vida vai mudar, porque o que você não recebeu, você vai receber. Quer dizer, a pessoa passa 50 anos longe de Deus, blasfemando, na idolatria, no pecado. Vai na igreja e um dia a vida dela vai mudar. E um mês a vida dela vai mudar. Um simples envelope vai mudar a vida da pessoa. Quer dizer, isso é acreditar em chupacabra, em saci pererê, em Papai Noel, em disco voador. Essa é a grande realidade. E a culpa são dos pastores. Agora, eu já falei no vídeo anterior. O povo gosta disso. O povo gosta. O povo gosta de ser enganado. Você gosta de ser enganado. Você não para pensar. Peraí, poxa, Deus não pode ser meu empregado, Deus não pode ser o meu entregador de pizza que, estala os dedos e ele vem rapidamente e me abençoa. Não, não é isso. Por isso, meu amigo, minha amiga, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, não seja como os cavalos que só olham para um lado. Leia a Bíblia para que você não seja manipulado, enganado, ludibriado e roubado muitas vezes. É isso que eu quero dizer para vocês. E eu gostaria de fazer um convite para esse domingo, agora dia 11, às 10 horas da manhã, em Santo André, na Avenida São Paulo, 455, perto da estação de trem Capoava e também da antiga fábrica Cofap. Você que quer ouvir a palavra, você que quer resgatar a palavra, você que quer ouvir a palavra de Deus, eu vou pregar a palavra. Se você quer tocar no manto, passar pelas portas, então nem apareça, porque isso não vai acontecer. Se você quer receber a palavra no seu coração, você quer ser transformado por meio da palavra, porque a palavra cura, liberta, prospera, a palavra salva, a palavra, não precisamos de artifícios imorais. Então, se você quer, domingo agora, dia 11, às 10 da manhã, às 10 horas da manhã, ali em Santo André, na cidade de São Jorge, perto da estação de trem Capoava e também da antiga fábrica da Cofap, às 10 horas da manhã. Se você quiser, você não é obrigado. Agora, se você quiser acreditar em Papai Noel, continue fazendo o que você está fazendo. Agora, se você quer a realidade, você quer ter responsabilidade dos seus atos e saber que através da sua própria responsabilidade as coisas podem mudar para você, porque Deus trabalha dessa maneira, Deus não é Papai Noel, Deus não é entregador de pizza, então venha, compareça, porque algo vai acontecer na sua vida. Até lá.